Seres das Trevas, oi! Nossa analisante do dia é tão fascinada por solucionar crimes quanto eu. Podcaster de grande sucesso com o modus operandi e caso bizarro, e escritora, Mabê Bonafé entrega comentários criminais, looks todo dia e é uma das pessoas mais legais que eu já conheci. Além disso, ela gosta muito de ETs e tem toda a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Bem-vinda, Mabê. Mabê, oi. Fico muito Olá! feliz que você tenha decidido começar a análise. Agora vamos ver se vai resolver, né. Bom, aí eu já não garanto. Muito bem-vinda, viu? Obrigada, adorei. Eh, como você tem estado? Bem, Olha, o famoso tá por enquanto até aí tudo bem. tá aí tudo Aí de bem. repente aquele monte de desgraça, mas até aí tudo bem. Eu quero começar então, como psicanalista, te Ok, perguntando para você me contar sobre a sua infância. O que va você quiser contar sobre a sua infância. vamos. Olha, eu tive uma infância muito feliz. Tive Olha, uma infância muito, eh, criança dos anos 80, né, o clássico, mas, grande parte da minha infância foi ali no início dos anos 90. Então, essa é uma coisa que é até um pouco diferente de hoje, mas eu não era uma criança que gostava de televisão, né, olha, ainda não existia internet naquela é época, a gente vivia um outro mundo. outro mundo. Eu não gostava muito de assistir TV, eu gostava de brincar na rua. Então eu fui uma criança muito de brincar. Brincar na rua com as crianças, brincava com os meus primos, que eu tinha muitos primos. Eu tenho, né, mais de 30 primos. Então era, assim, uma coisa Gente, que família insana, família enorme. enorme. Então eu tenho muito essa lembrança, sabe, de estar sempre brincando, e sempre brincadeiras que o videogame eu gostava bastante, mas, que é de tudo, assim, e tinha muito essa coisa da criatividade, então, assim, muitos imaginativos, a gente brincava de várias coisas, de monstro, brincava de sei lá o quê, agora a gente vai brincar no hospital, já fizemos vários partos da boneca Barbie, sabe, uma coisa assim. Enfim, né, mas fui uma criança muito que brincou muito na rua. Uhum. Eu era muito ativa, assim, e eu lembro eu tenho muito muito carinho pela minha infância, assim, eu lembro com bastante alegria, assim. Morar em muitas cidades pequenas também, muita De saudade. onde você é? Eu sou Onde de você nasceu? Itajubá, do sul de Ah, Minas, mas a minha infância eu passei entre Itajubá e Camanducaia, que é uma outra cidade que na época tinha 15.000 habitantes. nossa. Então era uma época menorzinha e Itajubá tinha 80.000, mais ou menos. Então eu passei a minha infância entre essas 2 cidades, mudei 3 vezes, assim, e foi muito desafiador, assim, foi muito legal. Que legal. E você acha que isso te ajudou a constituir essa sua criatividade? Acho que sim, acho que, como eu fui uma criança que mudou muito, né, assim, em Camanducaia eu morei em 3 lugares diferentes, em 3 casas diferentes, em Itajubá também mudei muitas vezes, mudei de muitas escolas, né, mudei de cidade e tal. Eu acho que tudo isso me ajudou de certa forma a forçar, né, criar uma sociabilidade que às vezes eu nem tinha, Uhum. nem queria, mas aquela coisa, eu tô chegando de novo, eu tenho que fazer novos amigos, então acho que isso me ajudou muito nessa área, assim, de me adaptar. Hoje eu sinto que eu posso me adaptar a qualquer lugar, assim, porque eu mudei muito nessa vida, então não tenho apego material, sempre foi muito tranquilo isso pra mim. E a parte da criatividade, com certeza, eu acho que ela foi muito forte na minha infância. A gente brincava muito, então tinha essa coisa do tipo: "Agora eu sou um monstro, agora eu sou um médico, agora eu vou fazer uma cirurgia aqui", sabe, eram umas coisas muito engraçadas que a gente brincava, tipo, eu lembro que eu pegava as roupas da minha mãe, eu passava as maquiagens, que ela mal usava e tal, mas eu passava algumas coisas, eu falava: "Não, agora eu sou adulta", sabe, então, tipo, eu gostava muito de consumir, eu fui uma criança que eu li muito, então eu lia muita coisa de aventura, lia muita ficção científica,
Então eu tinha muito essa coisa mesmo de imaginar, sabe, tipo, de ter na minha cabeça um mundo de magia, e aí então eu não nem sempre brincava só que eu era, sei lá, um ser humano, sabe, eu brincava, tipo, uma coisa alienígena, eu brincava, isso agora eu moro em outro planeta, então tinha essa coisa, assistia Castelo rá tim sabe, tipo, acho que todas Sim. essas coisas que, rolaram muito ali no início dos anos 90, eles fomentavam muito a nossa criatividade, então eu fui uma criança que brincou muito, brincou de Lego, então tudo era construir, montar. E eu acho que essa criatividade, ela é fundamental, porque hoje eu sinto que sem criatividade eu não conseguiria fazer nenhum dos trabalhos que eu faço atualmente. Então acho que foi fundamental, assim, no meu crescimento. E eu fico pensando nessas suas mudanças, assim, né, de cidade e tudo mais, de casa, escola. Isso poderia travar algumas pessoas, mas foi o oposto para você, pelo que eu tô vendo. Eu acho que tive meus momentos também, né, acho que nem todas as mudanças foram fáceis no começo, às vezes pelo contrário, assim, muito no início eu nunca queria mudar, acho que nenhuma criança quer Uhum. mudar no início, porque tá feliz com o que tem a família, tem amigos e tudo mais, então eu fui um pouco, chata nesses momentos, mas depois eu entendia, depois eu aceitava, eu começava a fazer amizades. Então nesse sentido eu acho que tinha até uma não tinha uma aceitação logo de cara, mas acho que ao longo eu ia percebendo que as coisas iam dar certo. Uhum. E eu acho que é um pouco isso, assim, acho que pra mim sempre foi assim. Tinha algumas mudanças que eram mais fáceis, outras que não eram tão fáceis assim. Eu particularmente sempre achei muito difícil fazer novas amizades, Hum. mas sempre fiz. Mas continuo achando difícil, então acho que é um pouco isso, assim, eu tinha aquele medo, aquela coisa, mas às vezes eu até brincava, tipo assim: nessa cidade, com essas pessoas agora eu vou ser mais sociável, então eu já vou chegar conversando", às vezes Podia na vestir um outra personagem, né, assim: "Não, agora eu eu vou ser isso". gostava, exatamente, eu gostava de é claro que a gente não pode mudar a nossa personalidade, assim, de uma hora para outra, Sim. mas eu gostava de sentir assim: "Não, acho que aqui eu vou fazer um pouco diferente". Porque eu lembro que teve uma vez uma mudança que eu fiquei muito na minha, eu demorei pra fazer amizades, aí na outra eu falei assim: "Não, agora eu tipo, vou atrás das pessoas, vou Hum. conversar". Então acho que isso era legal também, porque eu ia, tipo, entendendo meus próprios limites, né, o que que funcionava pra mim, via que e isso eu percebo até hoje, eu não sou uma pessoa que gosto que eu chego num lugar e eu faço amizade com todo mundo, pra mim é meio difícil, mas porque eu sou meio tímida. Então eu tenho amizade com muita gente, mas eu não consigo chegar num lugar e já sair falando com as pessoas, então acho que eu fui descobrindo aí nesse caminho. E é muito interessante isso, porque imagina você como criança poder voltar atrás, se ver, né, se olhar e falar: "Não, eu acho que eu agi não errado, mas assim, eu acho que eu agi de um jeito que eu poderia ter feito diferente. Sim, Então agora eu vou desenvolver esse outro lado", e é como se você sim. desenvolvesse várias facetas suas ali, né, Uhum, para lidar melhor com as suas questões. sim. É muito interessante. Eu acho que essas situações de mudança, elas me colocaram forçadamente a pensar. Talvez se eu tivesse, nascido e morado no mesmo lugar, sei lá, durante 12 anos, talvez eu não tivesse pensado assim: eu poderia ser mais Se adaptar. sociável". Eu Uhum, acho que isso forçou um pouco, de certa forma, a olhar para mim e pensar: isso aqui eu não gosto tanto em mim. Eu queria ser um pouco mais eu queria ser sociável mais cedo, sabe. Eu sinto que eu sou aquela pessoa sociável depois de um tempinho, mas eu queria sabe, por que que eu consigo depois de um tempinho, mas não consigo tão de cara, assim? Tem alguma coisa aí. Então, eu acho que, de certa forma, essas mudanças ajudaram, a que eu olhasse para essa situação e analisasse o que talvez eu não faria uhum. se elas não existissem, mas é interessante mesmo, né. É interessante. E hoje, tem alguma coisa que você olha em você, assim, na sua personalidade que você gostaria de mudar, que você acha que você gostaria que fosse diferente? Acho que sim. Acho não, tenho certeza que sim. Tem muita coisa que a gente quer mudar, mas eu acho que uma coisa que pra mim é muito forte é a minha preocupação. Acho que eu sou uma pessoa muito preocupada. Eu queria ser mais leve, eu queria ser mais sabe, às vezes e são preocupações bobas, acho que óbvio, tem preocupações que são pertinentes, fazem sentido. Mas, por exemplo, sei lá
eu marquei de sair com você às 3 da tarde. E não é nada de trabalho, é uma saída. Se você chegar às 3h15, isso me perturba. Ah, mas eu também sou assim, eu te Nossa, entendo. Eu sempre chego isso me antes. perturba, entendeu? Uhum. Porque eu falo: "Cara, mas a gente combinou às 3 horas", e tipo, eu fico pensando assim: "Tá, mas assim, eu não posso aceitar 15 minutos?", né. Eu tenho um grupo de amigos que a gente combina às 7, eles chegam às 9h30 da noite, Nossa, isso me gente. enlouquece. Eu aprendi a aceitar que é assim, entendeu? Porque tem coisas que a gente tem que aceitar ou a Eles não são gente de São Paulo, eles são de São eles Paulo, são eles são. Não, eu xingo gente. toda vez, não adianta. Mas assim, eu não fico mais brava de verdade, porque senão eu vou morrer, né, eu É, não dá. Mas eu queria ser menos preocupada, assim, com coisas que eu falei que isso não é importante, mas até acho que é. Mas eu sinto que às vezes eu dou uma importância muito grande, eu sou, sabe, tipo: "Ah, mas a gente combinou de fazer tal coisa, a gente tá mudando", tipo, calma, a gente tá saindo pra se divertir, sabe, não entendi. tem uma acho que eu sou um pouco metódica pra algumas E coisas. aí a gente chega na questão da mudança de planos e leva a infância na questão da Olha mudança. lá, não Olha era aí a aberta a conexão. mudança, pra você ver. Né, que coisa, que interessante. É, e Mas e tem alguma coisa que você adora na sua personalidade? Claro que tem muitas coisas, mas, assim, alguma coisa que seja o que você acha que te constitui. eu acho que é o meu humor. Acho que o meu humor é a parte mais forte, assim, que eu tenho. Eu sinto que ele é pra tudo. O meu Uhum, humor, ele tá nos momentos, eh, e ele vem muito da minha mãe, assim. Eh, a gente teve momentos difíceis na vida, teve momentos, mais complicados, teve momentos muito felizes, a gente teve de tudo, mas a minha mãe sempre passou por isso com muito humor. Ela é muito, tipo, aquele pai do A Vida é Bela, sabe, sei. se nunca passamos, obviamente, por nada tão pesado naquele nível, mas eu sinto que se a gente passasse, ela seria aquela pessoa, porque ela sempre conseguiu, transformar os momentos mais difíceis, amenizar com através do humor, e eu sinto que eu sou assim. Mas não só em momentos difíceis, acho que o meu humor é o meu escape. E ao mesmo tempo também é o que eu amo fazer, assim, então, tipo, faz parte da minha personalidade, eu tô sempre brincando, então quanto mais eu brinco com alguém, mais eu gosto dessa pessoa. Eu tô sempre testando os limites, até onde eu posso ir, né, com a pessoa que, óbvio, eu tenho bastante contato, mas ele também aparece aí, nos momentos mais difíceis, eu tô lá sempre com humor, assim, no bolso, que eu tiro ali uma garrafinha de humor e ali aquilo me resolve, e eu acho que ele ajuda a minha vida, tipo, a olhar para as coisas de uma forma mais leve. Uhum. Acho que me ajuda. E você vê sarcasmo nesse seu humor, Muito, ironia? muito. Muito, né? Cinismo também, que nem sempre é bom, É, e que muita mas gente não entende, é um perigo, né, porque é, às vezes a gente é sarcástico, é. a gente é cínico, se a pessoa Exato, não pode é assim, incomodar, né, é difícil você encontrar mesmo, assim, nem todo mundo tá aberto pra alguns tipos de humor É, também, né, então é. mas eu sinto que isso é o mais forte que eu tenho. A decisão de criar um podcast. 1. Escolha a temática. 2. Escolha os integrantes e participantes. 3. Escolha o nome do podcast. 4. Tenha o equipamento. 5. Faça a pauta. 6. Grave. Me fala do fascínio pelo bizarro, porque você apresenta um podcast que chama Caso Bizarro, Sim. que é incrível. E eu Você já fico fascinada. foi. Eu já fui. E eu acho incrível, assim, o jeito que você leva o podcast, e eu também acho incríveis as histórias que as pessoas Sim. mandam, né. Mas vamos falar primeiro desse fascínio pelo bizarro, de onde vem, de onde ele surgiu? Eu acho que ele veio de novo de ser uma criança dos anos 80, Sim, porque, gente, o Brasil nos anos 80, nos anos 90 era um verdadeiro caso bizarro. era uma Sabe, eu bizarrice. olho, assim, pra mídia, pra maneira como as coisas eram faladas, eu acho que o imaginário da época, acho que ajuda também o fato de eu ser de cidades pequenas do interior, então se ouve muito sobre lendas, sobre causos, então eu cresci muito nesse mundo
assistia, né, filmes de, sei lá, ET, assistia filme como é que é aquele cachorro Mundo Sem Fim, Cachorro Sem Fim? É, História Sem Fim. História Sem Fim, do cachorro que Tinha um voa, Atreio. sabe? É tipo assim, Nossa, agora veio assim. então assim, era uma época que não existia limite, assim, É. né? A gente via muita coisa que, sei lá, hoje você pode falar, ai, mas isso não é de verdade, A não sei o quê. Xuxa vinha numa A Xuxa nave, era descia uma numa coisa nave, que não era real. exato. É. Então você tinha muita coisa bizarra acontecendo e eu sempre me apaixonei por isso. Então, cara, o boneco que eu mais gostava de quando eu era criança era o Fofão. Tem Eu fotos minhas que eu tô com o também. Fofão do lado. Ele era meu namorado. Apaix- Eu não cheguei a me relacionar com ele, a gente foi só amigo, mas eu amei. Somos ilhas de pequenos fôlegos rodeados do fim por todos os lados. Ah, tá vendo? Isso é um caso bizarro, é algo que claramente entraria no meu podcast. Tá até vermelha. Eu amei, eu amei. Então, assim, isso é muito forte pra mim, sabe? Acho que o Brasil trouxe muito isso e eu sempre me interessei muito por essas histórias. Eu sempre me interessei muito por teoria da conspiração, por coisas sobre alien, sabe? Sobre tudo que era sobrenatural, assim. Uhum. Então, isso, né, a gente viveu ali a época do chupacabras, ET de Varginha. Foi uma época cheia de casos bizarros e era. Acho que a vibe da cidade também, eu ia muito pra roça, e aí era Nossa, coisa as da sentar na histórias, fogueira e né? contar história, contar causo. Então eu, assim, sabe, amava o folclore brasileiro, então gostava Uhum. muito da história do Saci Pererê. Imagina, você tá, tipo, no mato, você olha um bicho com os pés pra trás, um bicho pulando e falando não sei o quê, um com cachimbo. Então acho que tudo isso do imaginário popular, assim, era muito forte. E Uhum. eu sempre fui fascinada por isso, sempre. E aí eu cresci gostando de pesquisar sobre isso, gostando. Depois eu gostava, por exemplo, muitas das histórias que acontecem na internet, eu gostava de pesquisar para entender qual que era a origem daquilo. Então, quando teve o Chupacu de Goiânia, gente, o que é aquilo, sabe? Tipo assim, do nada inventaram um alienígena e, sabe? Tipo assim, o Como vai que muito é longe, né, muito cara? longe. Mas eu queria saber, tá, mas quem teve essa ideia? Onde que foi? Então, E essa imagem que eles pegaram e fizeram. Então, assim, é isso que me fascina, é pesquisar a origem, é tentar entender, tipo, como que surgiu isso, da onde que veio, quando que isso começou a viralizar. Então, também tem a ver com, depois, com as áreas que eu trabalhei, que eu fui trabalhar muito com redes sociais e eu gostava de trabalhar com métricas, que é você fazer essas hum, análises. Então, isso acho que juntou tudo. Eu gostava, tipo, apesar de não fazer parte do meu trabalho exatamente, mas eu gostava de usar as ferramentas para, tipo, tentar, tá, quando que esse meme aqui estourou? Então, eu olhava, foi no dia tal, eu tentava procurar o tweet que surgiu aquilo. Então, eu sempre tive essa curiosidade, assim, de ir lá na fonte. e na verdade, geralmente, as histórias de quem criou as histórias é muito interessante, Sim, né? sim, E essas super. pessoas são muito As interessantes. são pessoas, fascinantes, imagina, É, tipo, claro, a gente tá falando aqui de coisas divertidas, óbvio que tem muitos dos casos que às vezes viram uma fake news bizarra, claro, viram, né, lógico. coisas que acabam prejudicando muito a vida das pessoas. Mas quando a gente tá falando aqui dos casos que não prejudicam, né, que enfim, que estouram, que são coisas divertidas, é muito fascinante você tentar pensar: "Cara, a mente dessa pessoa, como é viver na mente dessa pessoa?" É. Sabe, a pessoa que acorda no dia e fala assim: "Tá aí, hoje eu vou fazer a internet acreditar no chupacu de Goianinha". Aí a pessoa cria uma imagem, faz uma montagem na televisão, faz uma montagem em vídeo, cara, tinha vídeo falando sobre, sabe, assim, é muito empenho, é É, muito a grávida de fascinante. Taubaté, eu Sabe, lembrei. de Taubaté. Maravilhoso. Cara, imagina, pesquisei horrores sobre essa história, porque é muito fascinante, É. né. Acho que é isso, olhar para esses casos que vão surgindo, e tentar entender a fonte deles, ou só saber, tipo, como que eu conto essa história aqui, Uhum. sabe, porque é muito legal e eu lembro muito, assim, de estar em Minas e falar, tipo: "Ah, não, porque tem cuidado, não olha para o morro à noite, porque a noiva do morro, ela vai estar lá". Então tem uma mulher de branco no morro à noite, então óbvio que eu ficava Sempre olhando. tem uma mulher de Sempre tem uma branco mulher de à branco em algum noite em algum lugar. lugar. É. Exatamente.
Então eu adoro ir atrás dessas histórias. Desde criança. Eu tinha um clube do chupa-cabras com um amigo meu que a É gente mesmo? ia atrás pra, tipo, porque começaram a morrer alguns gados na época, É, eu lembro disso. coincidentemente rolavam muito essas matérias. Então a gente fundou o clube do chupa-cabras, que tinha apenas 2 pessoas. Gente, Eu não rolou muito assim, não, Não não rolou, conseguiram não foi muitos uma membros. coisa que, que teve muitos membros, que bombou, mas a gente também não foi muito atrás, eram os dois esquisitos, né? E aí a gente, tipo assim, a gente subiu o morro pra procurar o chupacabra, Gente, vocês sabe? foram atrás mesmo. Eu morava no fim do morro, também não era muito longe, Ah, não. entendi. Não era uma cidade pequena, mas era isso, a gente tinha essa preocupação de, em vez de a gente, eu tinha ganhado, né, tinha pedido pra minha mãe de aniversário um gravador, e ela tinha me dado, de um cara que vinha do Paraguai, sei lá, de quantos e quantos meses, então ele era tipo, sei lá, um site de tecnologia da cidade do interior, sabe? É uma pessoa que ele vem e traz tecnologia de fora, então, tudo que era diferente, novo, era muito legal. Eu amava ir lá e ficar vendo o que tinha de diferente e novo. E aí eu lembro que eu pedi o gravador, então eu gravava episódio de rádio, eu gravava entrevistas com as pessoas na rua, perguntando chupa-cabras. Então, assim, é um negócio que Fazia falar povo. vai desde os 8 anos de idade. Então, é um Gente, que negócio que demais. é muito forte em mim, sabe? Que Essa coisa. vontade de investigar o sobrenatural. E agora eu vou ter que te perguntar qual foi a história, no caso bizarro, que mais te impactou, assim. Teve alguma? Quer dizer, tenho certeza que tiveram várias, Tem né? várias, mas eu acho que você diz do podcast em Do si, das podcast em si, histórias. é, que as pessoas te mandam. Cara, eu acho que tem uma que é muito interessante. Eu não vou lembrar exatamente, vou contar duas, na verdade. Uhum. Mas tem uma que é muito interessante, que uma moça, ela sonhou com uma criança e ela viu o rosto dela e ela conversava com essa criança, tal, não sei o quê. E aí passaram anos da vida dela, ela teve uma filha e era, tipo assim, Igual. era igual, sabe? Era igual. Ela colocou o mesmo nome, só que sem lembrar. Tipo, Aí por ela algum lembrou motivo. depois. E aí um dia ela pegou e ela olhou, a menina já estava mais velha, ela falou: "Cara, essa criança foi criança, ela parece, tipo, eu já conhecia minha filha antes dela nascer". Nossa, Então eu achei, e é bonito, ao é mesmo tempo que bonito. é um caso bizarro, porque É, meu Deus, é. como assim? É muito bonito. Eu achei ele muito interessante. Eh, São vários, né, que chamam atenção, mas acho que um dos que me intriga bastante também, uma vez que a pessoa encontrou um cômodo dentro da casa que ela alugava, e aí, né, isso é sempre muito, meu, o que 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 tá ela não acontecendo? sabia que tinha, Que e não ela sabia que encontrou. tinha, e aí abre aquela porta e tem uma outra coisa lá dentro, você Nossa. não sabe, tipo, é um quarto, mas Aí você tem não um cara sabe. morando lá, tem umas E histórias assim, né? eu sempre, inclusive, brinco com isso no podcast, falo, tem uma pessoa morando na sua casa, é Então, isso. é. No caso, ela não encontrou nada, mas fica esse grande aviso de tem uma pessoa morando na sua casa. Eu acho que tem uma pessoa morando na casa de todo mundo, Com certeza. sabe? Só precisa achar. Exatamente, só não achamos Eu ainda. tenho um armário lá na minha casa, mas não tenho certeza. Agora vai ser isso. Eu vou ficar. Essa geladeira aí, ó. Você acha que não tem alguém morando aí? Algumas pessoas, tem uma família Eu, inteira aqui. eu acho que tem sempre um espírito em algum lugar, às vezes não tão espírito assim, né? É, então. Inclusive, vamos seguir nessa linha aí, porque eu também Ah, quero saber do true crime. sim. De onde veio? Você pode chamar de fascínio pelo true crime também? Eu não gosto muito eu entendo o termo fascínio, mas eu acho que Pejorativo? eu acho ruim, assim, eu não gosto de falar muito fascínio não. Eu gosto de falar que foi um assunto que surgiu, né, de um interesse de que vem também um pouco disso que eu tinha quando eu era criança, de consumir muitos conteúdos e ler muitos livros de detetive. Então, eu sempre Uhum. gostei dessa coisa da investigação, de detetive. A gente cresceu muito com isso, né, com Sim. programas, que falavam sobre isso. Então, eu acho que o true crime ele surgiu um pouco daí, assim, de gostar dessa coisa da investigação, de querer saber um pouco mais como é que funciona, como que faz uma perícia, como é que funciona o lance da digital, o que que é luminol, né, que é aquela coisinha que você coloca e você consegue, encontrar É sangue, mais né. pro lado da ciência, então, da perícia. Eu sempre gostei mais desse lado da investigação, mas eu também gosto
do lado de entender a mente humana. Eu Tá, não acho que somos capazes, né, mas eu certo. acho que somos capazes de, falar sobre, elaborar, refletir, né. Então acho que tem um pouco disso, assim, um mix de e eu acho que o true crime ele também é um pouco de tudo isso, além do fato de que eu sou uma pessoa muito paranoica, e eu acho que de certa forma o true crime ele ajuda você a se sentir mais segura, porque acho que a gente vai, olhando os casos e vai aprendendo como né, o modus operandi de algum deles, e a gente vai entendendo. Eu acho que eles são super importantes até para a gente identificar as situações e tentar evitá-las. Então acho que tem um pouco disso também, sabe. Uhum, Mas eu acho que passa por muitas coisas, assim. Hoje, o que eu consumo bastante, né, até para o podcast que eu tenho com a Carol, enfim, o modus sim. operandi, ele veio muito do fato de que a gente começou a perceber alguns documentários, nos últimos, sei lá, 8, 9 anos, que eles tinham uma abordagem mais humana, né, falando sobre a vítima, e menos sensacionalista. Então isso é uma coisa que sempre me incomodou bastante, Uhum. a forma como culpabilizam a mulher, né, principalmente A são gente sabe, né. a maioria das vítimas. Então, essa mudança de olhar, de trazer, um pouco mais sobre a vida delas, um pouco, sabe, de respeitar mesmo as vítimas, eu senti que também que me aproximou mais. Uhum. Tanto que eu cheguei a fazer uma pós, não finalizei ainda, Hum. mas estamos aí tentando, que é de direito penal e criminologia, assim, de tão forte e interessante que eu acho esse assunto, sabe. Mas acho que são essas grandes vertentes, assim, que me interessam. É, porque a gente também tem essa questão de tentar se proteger mesmo de alguma forma, eu acho que a mulher sempre se vê nesse lugar mais vulnerável, não tem Uhum. jeito, né, fisicamente mais vulnerável. Então, eu acho que quando a gente Mulheres e grupos estuda vulneráveis, né, exato. que às vezes são a população pobre, preta, É, LGBTQIA+, é. acho que são sempre esses grupos que a gente percebe que quando, a gente entende um pouco mais as coisas que acontecem, a gente vê que pode ajudá-los, né, Sim, a se proteger, a entender seus próprios direitos também, é. né, quando alguma coisa acontece, porque tem desculpa ter te interrompido, mas, Uhum. eu acho que tem uma coisa que é importante também, que a gente não sabe, a gente não entende a lei, a gente não sabe os nossos direitos, e isso é muito importante, porque tem até outros caminhos que a gente vê, né, os documentários de tantas pessoas que elas acabam admitindo crimes que elas nunca cometeram, Uhum. né, e às vezes por quê? Por ignorância, por não saber os seus próprios direitos, por sentir uma pressão ali que, enfim, às vezes são pessoas que também, são, coagidas, né, óbvio, isso Porque a acontece também. pressão no depoimento é muito grande, É né, e de muito repente a grande. pessoa acha que ela vai ter uma recompensa ali, e ela acaba admitindo o crime que ela nunca cometeu. Exatamente. Então acho que tem um pouco disso também, a gente conhecer os nossos direitos e como a gente pode se proteger ou proteger, esses grupos vulneráveis, né, que Sim. são os que no fim, são mais prejudicados. É, mas eu acabei falando das mulheres até por conta do índice Sim. de consumo de true crime, né, que as É, mulheres são quem mais consome. E eu acredito que seja muito por causa disso, assim, claro que tem várias questões que envolvem o sim. assunto, a gente sabe, mas também tem isso da gente tentar antecipar a desgraça, né. É, acho que também é o que muitas dizem, né, que se sentem num controle da situação. Uhum, Tipo: "Ah, porque eu tô consumindo esse conteúdo, então eu consigo sentir que ele não vai mudar do nada, porque eu tô numa situação de controle, né, você não tá vivenciando, você tá uhum. como uma pessoa com uma ouvinte, uma pessoa que tá assistindo, então uma espectadora, então às vezes dá uma segurança maior. Óbvio, tem também a curiosidade pelo mórbido humano que sempre teve a vida toda, Sim. muita gente tem, mas eu também vejo muito essa especulação do interesse mesmo, de conhecer a mente, né, Uhum. de saber sobre isso.
O que eu acho interessante até dessa parte do true crime também, é o quanto falar sobre infância, ajuda a gente a perceber, né, os comportamentos, violência, como a sociedade funciona na época. Essa para mim é a parte mais interessante, na verdade, porque tem muitos casos que, dependendo da época que eles são cometidos, a vítima muda. Sim. Né, então assim, um caso dos anos 60 que a mulher trai um homem, não, mas ela traiu, ela pediu para morrer, imagina, olha o que ela fez. E hoje você não tem esse tipo de discussão, né, É, quer dizer, é. ainda existe, não é que a gente Acaba evoluiu tudo culpabilizando isso, a vítima ainda mas existe, acho que né, a gente mas tem uma visão melhor das coisas com hoje. certeza. Então, eu acho interessante como, dependendo da época que a gente está estudando um caso, como aquilo muda totalmente, né, como tem um impacto, da sociedade em si, né. Sim. E até do tipo de crime que acontece às vezes, né. Exato. E eu acho que quando a gente fala sobre true crime, também tem a questão, assim, da gente se proteger até de violência doméstica, por exemplo, porque Sim. você começa a perceber algumas coisas, alguns padrões ali de comportamento, que tudo bem, não chegaram àquele nível terrível do cara ser um serial killer e matar, né? Mas assim, mas você começa a prestar atenção no comportamento de um companheiro, de alguém Uhum. que tá próximo ali, e isso pode fazer você se preparar e querer sair de uma situação que talvez você não olhasse antes, né. Com certeza, já teve relatos de pessoas que falaram pra gente que elas perceberam por alguns comportamentos, não uma situação de violência física, mas violência psicológica, que isso é uma coisa que a gente tem falado cada vez mais, que é tão importante. Não precisa chegar à agressão física para a gente perceber que certas relações nos destroem, né? Uhum. Então, assim, às vezes a gente está falando de que a gente fala sobre tudo no podcast, às vezes está falando de um caso que é um serial killer que, né, matou dezenas de pessoas. A gente está falando de um caso de uma única pessoa que às vezes ela nunca nem encostou, sabe? Eu posso chegar, ter uma relação com você, eu nunca encostar fisicamente em você e te E te destruir, destruir. te minar, acabar com a sua autoestima, afastar você das pessoas que você ama, fazer você, sair do seu trabalho. "Não, pode deixar, eu te sustento, eu te banco, você não vai por que que você vai trabalhar? Você quer ver tal homem? Você quer" É, então, assim, você é, vai, né, vai colocando aquela pessoa numa bolha, numa situação que você tira tudo. Então, aí depois você fala: "Não, mas ela nunca me bateu". Mas entendeu? é. Mas eu tirei tudo que tinha à sua volta, tudo que você amava, tudo que era parte da sua personalidade, eu tipo, tirei tudo, né. Então, assim, aquela pessoa ela perdeu tudo, e quando você perde tudo, pra onde você vai correr? Para as pessoas que você, né, que você afastou, que você não vê mais, você sente vergonha, você sente culpa, você sente uma série de coisas. Então, eu acho que são todos os tipos de violência que nesse sentido, pode ajudar a pessoa, né, as vítimas, mulheres e homens, a entenderem, identificarem e saírem de uma situação. Porque às vezes é isso, às vezes você sai da situação antes dela acontecer, sabe. A importância de você conhecer os seus direitos, de você saber que outras pessoas passaram por aquilo e sobreviveram, e se fortaleceram, e buscaram ajuda, e encontraram, né. Acho que tudo isso ajuda, de certa forma, a gente ficar mais munido mesmo de informações. Sim. Inclusive, gente, até algumas alfinetadas, assim, fora de hora, não existe hora para alfinetada, né, mas assim, algumas alfinetadas, quando a pessoa também não ouve o que você quer dizer, a pessoa sempre tem razão em todas as brigas, a pessoa não considera a sua opinião, tudo isso é muito sutil, mas está ali, isso também é abuso e também deve ser visto, Com certeza. né. Bom, a gente já falou sobre trauma, agora eu quero ir para as fobias, tá bom? Então eu vou abrir a geladeira e ver qual é a fobia do Ai, dia. meu Deus, o medo. Extraterrestriofobia, Olha só. medo de extraterrestres.
E aí? Essa é uma que você não tem, né? Essa é uma que eu não tenho, tô até aqui, ó, tatuar cadê? Aqui, ó, não Que tenho. bonitinho. Não tenho esse trauma. Cara, sempre me interessei bastante por esse assunto, mas eu acho que é uma fobia que é muito aceitável no brasileiro, né, Hum. porque a gente, principalmente que nasceu ali nos anos 80 e 90, porque esse era um assunto muito forte nessa época, É verdade, né. né. Agora tá um pouco menos, É, verdade. Quer agora dizer, de uns tempos tá pra voltando cá um até pouco mais, né. até, mas a gente ficou uns bons 20 anos com o assunto mais escondidinho, assim, por É, assim dizer. Então, imagina, os filmes que a gente assistia, sabe, sim. Contato de Segundo Grau e não sei o quê, Alien, ET, ET, que o ET ele é até ele é bonitinho, bonitinho, né, ele é mas, bonitinho. olha, eu acho que foi eu não sei se foi, um convidado da semana passada, não tô lembrada agora, mas ele falou que ele tinha medo do ET. Tinha muita gente que tinha medo do Muita gente ET, tinha e medo do ele era tão ET. Muito fofo, só bonitinho, queria ligar cara. pra casa, só queria um telefonezinho, entendeu? Só queria uma Só queria comunicação uma ali. comunicação, um zap. É. Mas mas é isso, assim, acho que a gente, cresceu muito nessa e óbvio, né, tinha sempre essa discussão do: "Ai, mulher abduzida e ficou grávida de um alienígena", aí tinha muito essa coisa, cara. Não basta ficar com medo de ficar grávida de Exato. terráqueo, você também tem Você tem que ter medo de medo ficar de grávida. grávida de alienígena, era uma coisa muito louca isso. É, Então, abdução, né, acho que era muito é forte, verdade. mostrava em filmes. É. Então eu entendo essa fobia aí, mas não tenho. Tá. E tem alguma que você já ouviu falar e acha interessante, assim? Tem uma que eu esqueci o nome, mas é a Tá. fobia de se olhar no espelho, porque, o que eu, né, li dessa fobia, acho que é histeriafobia, alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora, mas não é medo do tipo da sua imagem, mas por conta de filmes de terror e tal, é o medo de olhar para o espelho e aparecer um rosto atrás, ou a sua Gente, própria, eh, ou seu próprio reflexo te dar um tchau, uma coisa assim. eu nunca tinha pensado nisso, agora talvez eu desenvolva essa fobia. Eu acho que é uma fobia muito, né, eu Quando não você vai à tenho, noite mas no banheiro, assim, exato. Sabe aquela coisa do ir na cozinha pegar uma água gritando, sabe? Eu acho que essa fobia do espelho tem todo sentido. faz muito Eu achei sentido. muito divertida quando eu vi, porque eu falei: "Nossa", porque isso é muito forte, né, é um clichê muito grande nos filmes de terror, É verdade. mas que sempre assusta. É, E eu lembro de ler, eu falei: "Realmente, não é só você ver uma outra imagem, mas o seu reflexo não fazer a mesma coisa que você, isso é muito assustador". é. Então eu adorei também. Imagina você olha, tá só a sua cabeça, assim, no espelho. Ai, não dá, te dando tchauzinho, sabe, Tchau ao piscando contrário, pra assim. você. Não, acho que eu fugia de casa, não tem É. como. Não, não dá. Pior é que você não pode encontrar nenhum espelho pelo caminho, né, porque vai que acontece de Exato! E novo, né. espelho é uma coisa que parece tanto na nossa casa, É, aí né, você quer que fugir, vai pro elevador, tem outro espelho, não tem, exato, nossa, tá ferrado. não dá. E você tem alguma fobia? Eu tenho. Hum. Eu tenho uma fobia que é diferente também, que é a fobia de balão. Quando eu era criança, tinha aquela coisa de colocar balão com balinha, né, pirulito, e tal, não sei o quê. E eu fui uma Ah, criança que eu ficava apavorada com balão de festa, porque eu queria uma balinha, queria um docinho, mas eu não tinha coragem, então eu ficava no cantinho tremendo, e aí um monte de criancinha aí, gritando, tal, e a minha mãe com uma mãozinha assim pra pegar, ou alguma tia, enfim, com a mãozinha assim pra pegar e trazer uma balinha pra mim, que eu a coisa do estourar o balão, isso é uma coisa que me pega até hoje, eu tenho muito problema, porque é um assim. barulho complicado, até parece um Mas tiro não às é e vezes, não né. é só o estouro, mas é a sensação de que a qualquer momento vai estourar, eu não sei explicar, é muito esquisito, mas é uma coisa que eu odeio, até hoje me causa um mal-estar. Hoje eu lido melhor, mas, tipo, antigamente eu não podia estar nem num lugar que tivesse um balão, assim, não podia. O balão de subir e tal, isso não me incomoda Eu não. achei que era desse que você Né, estava não. falando. Assim, também nunca vou subir em um, sabe, mas aí são outros medos. Medo de altura, mas, eu não tenho medo de altura, mas o medo da altura do balão pra mim é muita coisa. Mas esse não me incomoda, mas balão de festa é um negócio que mexe comigo. Você sabe que nós somos mais parecidas do que eu imaginava. Você também?
Cara, eu tenho medo. Hoje em dia eu acho que não mais. Eu não sei, Hã. porque não aconteceu mais, mas quando eu era criança eu tinha medo de bexiga murcha. Meu O Deus. fato dela ficar murcha, assim, do Aham. jeito que Você ficava com medo? aquele negócio esquisito. Eu queria, então, eu ficava com medo, Hã. porque, assim, de não querer ficar perto também, sabe? De alguma. Se tinham várias, assim, e na festa, em festa dos anos Sempre tem uma 80, murcha. 90, tinha Hã, um monte, né? exato. E tinha uma que estava meio assim, meio capenga ali do lado, eu morria de Sempre tem uma medo. capenga, sempre Sempre tem. tem, sempre tem. Ai, Eu olha só. morria eu gritava, eu Olha, então morria você de também tem medo. fobia de bexiga, Pois é. uai. E aí, também, né, muito criança, assim, às vezes eu queria tanto uma, porque eu gostava dela quando ela estava cheia, aí ela, Aham. eu acabava levando para o meu quarto, eu acordava, ela acordava meio assim, pronto, eu já estava gritando: É, não, "Para". até hoje eu não gosto de bexiga, não gosto de nem de pegar. Não pego, não curto, em nenhum evento meu vai ter, não curto. É um negócio assim, realmente não Que gosto. coisa, né? Essa é uma coisa que Não tem eu não explicação, não. consegui ainda chegar lá para entender, assim, eu não sei, esquisito. Bom, Mabel, eu queria saber como você vê o futuro da escrita e dos podcasts, de tudo que você faz, assim. Eu comecei um podcast faz uns 4 anos, mais ou menos, mas a estudar podcasts faz uns 6 anos. Lá em 2016 comecei a então 8, né. Bom, sei lá, não fiz uma 8. 8 anos atrás, lá em 2016, comecei a estudar, pesquisar e tudo mais, e eu senti que ele foi evoluindo bastante, assim. Antes a gente tinha muito da conversa, hoje a gente tem de tudo, né, tem o MesaCast, tem, às vezes, um podcast de ficção, de história de ficção. Então, acho que todas essas mudanças também que foram acontecendo e deixando eles mais, de certa forma, a diversidade mesmo de conteúdo, eu acho que é super interessante. Eu não sei muito bem, eu não consigo pensar no futuro do podcast, porque eu sinto que a gente já explorou bastante em relação aos formatos. Eu acho que o futuro vai ser, para mim, vai depender muito do conteúdo que a gente, que vai fazer sentido fazer, sabe. Porque eu acho que tem Uhum, alguns conteúdos que a gente tá sentindo que não tá mais rolando, e aí talvez, vai ser o caso de mudar mesmo, talvez de gênero, talvez ir um pouco mais para ficção. Eu sinto que uhum, ficção um gênero ainda pouco explorado, ainda tem muita coisa, mas ainda pouco explorado, uhum. que eu acho que é bem legal, assim, principalmente para quem curte escrever histórias. Eu acho Sim. que jogar isso para um podcast, eu acho que é muito interessante. Eu tenho muita vontade de trazer algumas histórias minhas escritas e transformar em podcast, porque eu me apaixonei, eu não imaginava, eu me apaixonei pelo podcast. Eu gosto do áudio em si, gosto muito Uhum, mais quando é só o áudio mesmo. Eu acho que é uma viagem, assim, é uma conversa mesmo que a gente tem com as pessoas, uma ligação que muitas vezes a gente não tem nem com vídeo, assim, é muito uhum. louco. E acho que essa coisa do rádio mesmo que a gente resgatou, né, você tinha as Então, telenovelas em rádio, então você exato. tinha dramatização, trilha sonora, sons de, sabe, sons que você vai incrementando ali na história. Então eu sinto que o futuro tem bastante caminho para isso, assim, para você contar histórias dentro de podcasts. E o futuro da escrita, eu acho que é algo que a gente está o tempo todo também mudando, né, encontrando novas formas de falar sobre vários gêneros. Eu vou muito mais para o terror e para o suspense, que são coisas que eu gosto mais, né, ficção científica, mas eu acho que a gente vai aos poucos também, mudando bastante a forma da gente analisar as coisas, da gente colocar, abordar situações. O que me assusta mesmo é a literatura, o tanto que eu vejo que a gente ainda não evoluiu tanto, sabe. Acho que a gente consome muita coisa de fora, a gente deixa de consumir muita coisa E tem nacional. tanta gente Tem boa tanta escrevendo gente boa terror, escrevendo terror, suspense. escrevendo romance, É, sabe, todos os gêneros. é.
a gente tem tanta coisa e a gente não tem essa cultura, né. Eu cresci lendo Pedro Bandeira, foi um dos Então, primeiros livros que a coleção Vagalume, sim, foi o que a me gente fez cresceu com querer isso, ser verdade. escritora, sabe. O Pedro Bandeira que eu li lá, vários livros dele, que tinha o grupo Caras, que eram umas crianças investigando casos de detetive, que era o que eu foi o que me formou, sabe, foi o que me fez querer também ser uma dessas pessoas que ia investigar, uma dessas crianças. Então, eu acho que falta eu acho que mais do que a gente pensar em evolução da escrita, que acho que isso está super bem encaminhado, eu acho que é mais a gente evoluir enquanto leitores mesmo, sabe, e tentar, fomentar mais a cultura, brasileira, sabe, mais essa coisa de tirar essa história de que ler é pra quem é sábio, ler é pra que sabe, são ser pensante, não tem nada a ver gente, a leitura é pra todo mundo. E o interessante é a gente encontrar qual é a nossa leitura preferida. Você não vai Exato, gostar de todo livro, como você não gosta de todo filme, mas é exatamente. encontrar o que é legal pra gente, É, o né. teu gênero, os autores que você gosta, o tipo de leitura que você gosta. Acho que a gente tem muitos nichos, assim, dentro dos próprios gêneros, que às vezes você não gosta de um romance, mas você gosta, sei lá, de um romance, fechado, sabe, tipo, em algum ponto, assim, então, que é mais nichado. E eu Uhum. acho que é isso, assim, encontrar o teu ponto ali dentro dos gêneros que você costuma ler e consumir mesmo, sabe. E eu acho que falta mais isso. Uhum. E já que a gente está falando de escrita, que eu acho que é algo que fica, né, eu queria entender qual seria o legado que você gostaria de deixar? A minha escrita, com É, certeza, assim, acho que o que eu produzo de uma forma geral, mas assim, eu não sei, sabe, se os meus podcasts vão ficar aí para a gente sempre. não Não sabe, dá né, para como saber as o que vai coisas vão acontecer com ser. os áudios, se um dia É, uma hora vai acabar, é. não vai ter espaço nem nada, mas eu acredito que o que eu deixar escrito, os livros que eu ainda quero publicar, eu acredito que esse vai ser o meu grande legado, assim, eu Uhum. espero que seja as minhas histórias, a minha loucura, o meu fascínio por coisas bizarras, eu espero que seja isso. E qual seria o seu final triunfal? Olha, eu falando um pouquinho sobre esse conteúdo, eu acho que tem uma coisa muito engraçada, que eu criei um programa lá dentro de uma rede social minha, que eu falava assim: "Ah, eu podia pesquisar isso no Google, mas não quero". E aí eu tentava eu mesma entender o que estava falando sobre isso, mas de um Muito bom, assunto que eu não sei. muito bom. Mas só assim, bobeira, né, Uhum. nada sério e tal. E aí eu falei de um filme, eu falei: "Ah, eu acho que esse filme é sobre isso, sobre aquilo, tal, não sei o quê", fui falando, e eu não tinha nada a ver. E aí tem um comentário que eu pra mim é o meu minha entrega triunfal, que fizeram, que eu gostaria que tivesse na minha lápide, que é o seguinte: "Nada do que você fala faz sentido, mas o seu batom é lindo". Pra mim, eu acho que é isso, Maravilhoso. entendeu? Encerramos a análise hoje Não com fazia essa muito frase. sentido, mas o batom dela era lindo. Maravilhoso, maravilhoso, Mabê. Amei, foi Muito obrigada, tudo. adorei. Se você quiser deixar algum recado, quiser falar sobre os seus livros ou deixar os seus arrobas, por favor. Tá bom. Eu tô lá nas redes sociais como @mabebonafé, no Instagram é ma_b, tô nos podcasts Modus Operandi, que eu falo de crimes reais com a Carol Moreira, minha colega, sócia, e eu tenho um podcast solo que é o Caso Bizarro, que a Paula já foi, a gente já fez acho que mais de um episódio, né, Não, ou foi só um, mas você foi pode me só um? chamar de Não. novo, não tem Então problema. já estamos aqui combinando o próximo, que agora tá em vídeo também. E aí lá eu falo sobre casos sobrenaturais que os ouvintes enviam, tal. E livro ainda vem por aí. Vem por Tá aí, gente. tá vindo. Então, muito obrigada. Obrigada. Esse é o fim da nossa sessão. Seres das trevas, tchau. Nossa analisante do dia é tão fascinada por solucionar crimes quanto eu. Podcaster de grande sucesso com o modus operandi e caso bizarro, e escritora, Mabê Bonafé entrega comentários criminais
looks todo dia e é uma das pessoas mais legais que eu já conheci. Além disso, ela gosta muito de ETs e tem toda a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Tchau, Mabê. Obrigada pelo